Boa noite, minha gente. Seja muito bem-vinda a mais um podcast Pode Lucrar. A verdade além do cifrão. É isso aí. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Lívia, sou contadora, sou consultora financeira, sócias na OIGET, Soluções em Finanças, e na DIL Consultoria Empresarial. E hoje estamos mais uma vez nessa noite, Soraya e Eberson, os meus amigos de podcast, amigos na sociedade, na empresa, e são pessoas que eu posso contar a qualquer momento. Boa noite, gente. Que responda, né? Pesou aqui agora. Nossa senhora! Pesou aqui agora. Nossa. Precisamos de um comercial. Bota aí, produção. Não, sem comercial, já porque a gente tá nesse embalo. Gente, vem! É na 2, né? Vem patrocinar nosso programa. Isso. Faz favor. Vocês podem patrocinar. Vocês falam, nossa, mas o quê? O que for lícito. Tá valendo. A gente fala sobre investimento, a gente fala sobre organização, sobre controle, então planilha, sistema, tanta coisa. Venha patrocinar, né? O Pode Lucrar. Porque você pode lucrar e nós também. Justamente. E outra, nosso mundo está totalmente atrelado ao de vocês, como empresários. Então, quiser patrocinar a gente, parecer o seu logozinho ali, a carinha. A gente fala um pouco também. A gente faz a propaganda de vocês aqui, pode deixar. Oxe, momento jabá, vem que vem. Viu? É que eu lembrei. Aí se eu não falo quando eu lembro, vocês sabem, né? A memória de peixe da Dori. Fala, galera, eu sou a Soraya Mendonça, eu sou cientista contábil, consultora financeira, analista tributária, palestrante, umas coisinhas aí. Apresentadora aqui do podcast, investidora, gostei! Né? Investidora, exatamente, empreendedora, empresária, gente. Gente como a gente. Gente. E aí, pessoal, Eberson Costa aqui. Tá pegando, hein? Cientista contábil, investidor, consultor financeiro, empresário, sócio das meninas aqui na OIGET, Soraya, Vera, Lívia, né? Parceiro da DIL, né? Isso aí. Acho que um dia a gente pode falar sobre como que os sócios influenciam no lucro da empresa, hein? Então. É mesmo? O que vocês acham? Opa, é aquela. Eu tô aqui, Deixe sua opinião aí. Deixa sua opinião aí, comenta. Vocês acham que a gente deve falar sobre esse tema, né? Isso, você contribui. Sou apresentador aqui também no podcast, né? Pode lucrar, a verdade além do cifrão. Nós trazemos verdades para você. Se é a sua verdade, eu não sei, mas a nossa é. Tô aqui doendo. Isso. E aí nós trazemos informação, conteúdo. Se você quiser, tiver a sua empresa, tiver um produto que queira divulgar aqui conosco, né? Fique à vontade em entrar em contato. Seja pelo próprio portal do YouTube, né? Que está sendo publicado. Instagram, né? A Lívia... Nosso telefone. O Instagram da OIGET, desculpa te cortar. oiget.soluções. Isso aí. Instagram, tem o Facebook também, eu acho que deve ser o mesmo, né? O mesmo caminho. Entre em contato conosco. Estamos à disposição. Dúvidas. Ixi. Contratar o OIGET. Pô, parceria. Nós estamos aqui totalmente abertos. Se a gente fala de pode lucrar, imagina como os nossos clientes, né? Exato. Não só podem, como devem. Isso, fala, olha, esse aqui é o caminho. Você quer seguir, nós vamos estar ao seu lado. Se não quiser seguir, estamos ao seu lado também. Fica à vontade. Bora, vamos que vamos, né? Isso. Gente, toda semana nós trazemos um assunto novo para discutirmos, para falarmos, para contar um pouquinho sobre as nossas vivências. E hoje o nosso tema que vamos abranger agora é o que a pandemia mostrou sobre nossas finanças. Eita, pesado. Gente, olha, tenso esse assunto, viu? Porque demonstrou muita coisa aí. Não é coisa boa não, viu? Não foi muita coisa boa que demonstrou, mas... Parece que tirou, né? Descobriu o bumbum. Aí sentiu aquele gelo. Não, quando a gente varre a sujeira para debaixo do tapete, aí depois levanta o tapete, a sujeira tá tudo lá, foi bem assim. Levantou o tapete e passou um vento para espalhar. Justamente. Espalhou tudo Foi de mesmo, uma vez. foi bem assim. Foi tenso, né? Viu, gente? Nós não estamos sozinhos, né? Vai, fala a verdade. Você também tá com a gente nessa. Isso aí. Bom, empresarialmente falando, como empresária,
Eu fiquei muito feliz no sentido de eu ter conseguido ter uma reserva na minha empresa para suprir aquele momento que eu sabia que ia ter cliente que não ia ter que pagar, ia ter redução. A gente conseguiu, antes mesmo dos clientes solicitarem, a gente fazer um acordo de prorrogação, tipo, ó, você paga 50% da mensalidade agora, e esse valor, a diferença, a gente vai jogando lá pra frente, para quando abrir, né, porque fecha as portas. Então, como empresária, eu fiquei orgulhosa de mim, assim, naquele momento. Só que eu só cheguei, assim, em 2020 por conta de 2015, né, que 2015 eu tomei na tarraqueta. Então, foi assim, foi, sem vaselina. 2015 foi doido. Então a gente aprende. Pra isso que serve as pancadas, né? Não pra gente ficar sentado chorando. Ai, nossa, tô sofrendo. Ai, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Pra 2020 já tinha todo um plano. Opa! E a gente não viveu uma pandemia em 2015, mas é uma crise. Crise é crise. Então, assim, como empresária, eu fiquei até que feliz. Fiquei feliz não, né? Porque naquele momento era impossível ficar feliz. Mas eu fiquei satisfeita com o resultado. Acho que essa é a palavra. Como pessoa física, não, antes de como empresária, como contratada, eu consegui separar o joio do trigo. Porque assim, a pandemia estourou lá na China em novembro, estourou aqui no Brasil em fevereiro, e março explodiu, né? Aí, dia 16 de março, saiu o decreto de que, a partir do dia 20, era meu aniversário. Não tinha como esquecer. Foi o meu presente de aniversário. Ninguém pode ver mais ninguém. Fica na sua casinha. E aí eu falei, caraca, era dia 23, porque meu aniversário caiu numa sexta, então era a partir de segunda-feira que não ia poder mais. Falei, meu Deus do céu, vamos lá. Plano de contingência, plano de guerra, né? Como que a gente lida numa guerra? E aí eu consegui separar o joio do trigo no sentido de chegar no dia 20, antes de fechar, alguns clientes falarem, ah, tem como você prorrogar minha mensalidade pro mês que vem, porque esse mês eu não tenho para te pagar, por conta da pandemia. Hello! Ainda não tinha nem fechado as portas, filho. Vamos usar outra desculpa, que essa não cola. Então, assim, foi essa questão de tirar realmente, levantou o tapete, deu uma ventania, os pozinhos foi pra todo quanto é canto. Eu, como uma boa alérgica, né, espirrei pra caramba. Mas eu consegui fazer essa separação. Então, depois, naquele momento, a gente fez um plano de contingência e tal, e depois teve alguns clientes que nós demitimos, porque nós já sabíamos que não era índole para trabalhar com a gente. Você vai sempre arrumar uma desculpa para não me pagar. Então, eu não tô aqui para não receber. Eu tô aqui para receber, fazer minha reserva, e quando eu tiver uma crise, eu conseguir me organizar. Ajudamos, sim, muitos clientes no quesito de plano para não haver demissão em massa. Isso daí eu acho que é meu maior orgulho de conseguir levar, porque eu sei que a gente impactou milhares de vidas que não sabem nem que a gente existe. Mas a gente fez esse planejamento junto com o cliente ali lado a lado. Primeiro, para cuidar do caixa dele, né? Porque demissão é caro. Não é uma coisa baratinha. E quando se vem uma notícia, fecha as portas, ninguém sabe quando vai abrir, o que é a primeira reação? Vou parar de gerar débito. Para eu parar de gerar débito, vou mandar todo mundo embora e não compro mais nada. O povo acha que é a solução, né? É a solução. Então a gente teve um trabalho muito de conscientização e de levar opções para os clientes para não fazer isso. Então, e naquele momento a gente viu que alguns eram sem vergonha mesmo, usando a palavra real. E aí não era o momento da gente largar eles, porque nós não somos sem vergonha. Então, nós temos um compromisso, havíamos firmado um compromisso. Vamos juntos. Melhorou? Agora você cuida da tua empresa, que eu tô cuidando da minha. Então, isso a pandemia me trouxe muito claro, sabe? Muito assim, eu tenho que saber quem tá perto de mim, porque eu tenho que saber com quem eu posso contar a todo instante. E não é contar financeiramente, é contar com caráter. Eu acho que isso é primordial. Agora, como pessoa física, foi ladeira abaixo. Porque, assim, eu tava começando a construir a minha reserva financeira. Eu comecei em 2019, que eu ia montar a minha reserva, né? Então, 2020 eu ainda fiquei tranquila. Tive que fazer uma readequação de redução de prolabore, tanto para mim quanto para a Vera ali na Caleb naquele instante, porque nós estávamos reduzindo todas as despesas. Estávamos reduzindo as receitas, porque estávamos dando uma outra oportunidade, né? Prorrogando e negociando com os clientes. Mas os nossos funcionários não reduziam o trabalho. Pelo contrário, às vezes era 2 horas da manhã, tinha neguinho mandando mensagem no grupo, ó, vai sair uma medida provisória 8 horas da manhã. Nossa, que é exatamente esse trabalho que a gente teve de prevenção com o cliente, de cuidado com o cliente. Então não tinha como eu reduzir hora, reduzir jornada de trabalho e reduzir salário. Não tinha. É pelo contrário, a gente tinha que aumentar naquele momento. Então, aonde que a gente reduz? Enquanto sócios, enquanto donos, enquanto líderes, no nosso. Vamos mexer no nosso, para manter o caixa.
para manter a empresa saudável. Então, assim, como empresária, realmente, olha, me daria um diplominha de parabéns. E aí, o que acontece? A pessoa construindo a reserva financeira com redução na renda e com problema de saúde que tive que assumir financeiramente. Rapaz, o que a pandemia me mostrou é que eu não estava pronta para uma pandemia. Para as minhas finanças, ela me mostrou isso e me deixou muito claro. Tive que reorganizar e realocar muita coisa. E eu não digo que eu estarei pronta para uma próxima pandemia, né? Se você se reorganizou, se você reviu muita coisa justamente pela questão da renda, você já já merece um pré-diploma aí também. Pois é, Um certificado de conclusão. porque eu acho que nas minhas finanças pessoais, eu vivi o que eu vivi lá na empresa em 2015. Então, no próximo tsunami desse, eu já sei como lidar. Eu já vou estar com um plano de contingência pronto para agir com as ferramentas necessárias para minha defesa. Uhum. Então, referente a mim e as minhas empresas, e a Weget estava nascendo, né? Era um bebê, a Weget nasceu na pandemia. E foi um dos Também. catalisadores, né, da situação. Exato, então assim, às vezes você fala assim, meu, vocês são doidos, como é que vocês nascem na pandemia? Gente, através das informações que eles vão dar sobre as finanças aí, vocês vão entender como que as empresas estavam despreparadas na organização financeira. Então nós tínhamos a solução, era que tinha gente chorando, tinha gente vendendo lenço. A gente estava vendendo lenço. Eu tenho a solução para o teu problema. Você está sem dinheiro porque você não está organizado. Você está sem dinheiro porque você não tem um fluxo. Você está sem dinheiro porque você não tem um sistema. Você não tem gerenciamento das suas finanças empresariais. Porque todos nós, empresários, sabemos, tá? Você aí que é empresário também sabe, que toda empresa tem que ter pelo menos 12 meses de reserva financeira. Ponto. Então, como é que a pessoa já não tinha dinheiro para pagar as contas no dia 20 de março? Tinha nem fechado ainda. Não tinha nem fechado ainda. Aí tinha a galera que veio abril, falou assim, nossa, mas olha, eu fiquei 10 dias de março sem trabalhar, não tem como eu pagar meu imposto esse mês. Tá, e seus 12 meses de reserva, que a gente orienta, que a gente mostra, que a gente faz, né? Enquanto contador, a gente pega muito no pé. Faça a sua reserva, faça aí a separação das provisões de férias, 13º, vai compondo. Mas a gente não tem acesso, como contador, a gente não tinha acesso às finanças das empresas, né? Era só o resultado. Então a gente fazia avaliação patrimonial. E a Weget nasceu justamente, veio ali, ó, já nasceu a fósforo, porque foi rápido. A gente tem a solução, gente. Tá todo mundo com problema, a gente tem a solução. A gente sabe fazer isso, a gente sabe deixar a sua empresa saudável financeiramente. Então, eu acho que são essas as lições que eu tirei. Empresário, beleza, as crises me ensinam, as crises nascem oportunidades e que tem gente sem vergonha. De crise nascem pessoas fortes. Eu sobre essa questão de mostrar, né? Eu trouxe alguns números para falar do que eu passei, né? Trouxe alguns números para falar do que eu passei. Eu busquei uma pesquisa que a FGV publicou e tudo, e ela indicou que a renda da população caiu 9%. Isso é de um todo, né? Então, se a gente tem uma renda do todo, do Brasil todo, 9%. Só que as populações mais pobres, quando a gente pega já os grupos, caiu 21%. Nossa. Então é muito. Por que eu estou falando de renda? Porque o primeiro item afetado pela pandemia foi a renda. A Soraya acabou de citar que os clientes teve que cortar pela metade ali, reduzir 50% e prorrogar esse recebimento. E aí, as despesas também? E aí, como é que você vai comportar todas as suas obrigações com metade da renda que você tem? Para quem trabalha, seletista ou horista, etc., é a mesma coisa. Horista ainda foi pior, né, nessa situação. Mas cortou a renda. Trabalhar 50 e receber os 50. Né? Teve todo esse processo aí. E o governo vai pagar outra parte, que não completa tudo. É só uma partinha. Só uma parte bem pequena. E primeiro item afetado pela pandemia foi a renda. Então, para quem não tinha organização, já não tinha renda. E é justamente onde as empresas aí já citavam ai meu Deus, no dia 20. E agora, dia 20. Justamente, porque elas possivelmente não tinham controle do fluxo de recebimentos dela. Então ela já perdeu ali a renda. Ok. O que eu estou querendo dizer com isso? A nossa renda, ela cessa numa situação como essa.
o nosso consumo cessa? Não. Eu preciso comer, eu preciso Morar. pagar luz, água, etc. Isso não cessa. É uma necessidade básica. As nossas necessidades básicas não cessam. Você precisa ir no banheiro, viu? É por isso que o povo se desesperou e foi tudo comprar papel higiênico. Papel higiênico. Saíram comprando papel higiênico. Vai acabar. Eu tô assim, eu fico sem entender até hoje. Enfim, a renda estava menor, mas as necessidades continuavam. Pelo menos as básicas, eu acredito que tenham continuado. Você cortava o supérfluo, né? Mas Isso. arroz, feijão não é Só que o que supérfluo. aconteceu? O que aconteceu, né? Eu busquei em outra pesquisa, né? Essa do Instituto Axos, uma startup da Unicamp. E ela fez um levantamento com os brasileiros e 86% dessas pessoas, né, consultadas, vamos dizer assim, elas afirmaram que foram prejudicadas pela pandemia. As finanças delas foram prejudicadas pela pandemia. Certo? E 9% diz que não. Não foi afetado? Não foi afetado. As finanças, a organização delas não foram afetadas. Então essas pessoas possivelmente chegou no start, naquele momento, do dia 20, elas já tinham um controle bem pleno da situação. De olha, essa é daqui para frente é assim que eu vou estar e eu vou seguir. E esse é o caminho. Possivelmente elas também tiveram redução de renda, elas também tiveram dificuldades com o consumo, né? Não sei se saiu correndo para comprar papel higiênico, mas tiveram dificuldade com o consumo. Mas mesmo assim elas seguiram com a organização delas. Certo? Seguiram com a organização. Isso é importantíssimo. Significa que antes elas já eram organizadas, chegou no momento de botar à prova a organização delas e elas provaram que estava realmente organizado. Certo? 86% não. Tinha alguma organização ou noção, mas chegou no momento, elas foram testadas e falharam. Reprovadas. Sem diploma. Beleza. Mas o que isso significa? Significa que eu também tive isso, da renda, da perca de renda. O que aconteceu comigo? Eu iniciei no emprego, né, num escritório, em fevereiro. Em fevereiro de 2020. Aí, tá. Em março, em contrato de experiência ainda, inclusive, veio a pandemia. Vamos todo mundo para casa, né? O movimento do escritório ali e tal, eu até concordei no primeiro momento. Mas pensando agora, eu sinto que eu perdi pelo movimento que eles fizeram. Eles adotaram aquele 100% em casa, né? Que o Ministério da Economia iria arcar, etc. Eu fiquei 2 meses em casa e 2 meses de estabilidade posterior, né? Uhum. Legal, retornei, me senti defasado. Porque você fica 2 meses sem trabalhar, efetivamente, você se sente defasado. E quando você está defasado numa situação, você acaba sendo só uma peça de troca, para troca. E acabou que eu fui demitido no meio da pandemia, mas exatamente no mês de agosto. Então eu entrei em fevereiro e saí em agosto, né? Foi onde eu vim a ser convidado pelas meninas, e aí já veio uma nova história. Mas naquele momento eu estava sem renda, certo? Redução de venda. Eu falei aqui da redução de renda. No final eu estava sem. E terminei 2020, né, a partir de agosto adiante, sem uma renda de salário, vamos dizer assim, uma renda principal mais robusta. Eu não tinha uma renda, mas eu tinha organização, eu tinha reserva, eu tinha estabelecido os meus limites. Olha, eu consumo X valor por mês. Quanto tempo que eu aguento sem ter uma renda desse período que agora vai ter maior dificuldade de encontrar uma oportunidade? Quanto tempo? Eu estipulei, eu aguentaria 6 meses. De agosto a dezembro, não eram 6 meses. Então eu teria um novo ano para tentar novamente. Certo? Aí chegou no final do ano, aí as meninas me convidaram a participar, etc. E aí a gente tá aqui nesse momento justamente por isso. Tá? Ainda bem que ele foi mandado embora. Então eu estou aqui conversando com as meninas e tudo, justamente porque eu passei por essa situação. Mas eu tive corte de renda, né? 100%, tá? Perda de emprego, você perde 100% da sua renda. Quando começa a empreender, continua sem renda, porque Sem ninguém renda. começa.
Ninguém começa a correr ainda não. Ah, mas você já tem um cliente certo, então. Aham, e tem despesa, né? Certo também. Exatamente. Então eu trouxe esse dado porque qual que foi o efeito também da pandemia referente às finanças? Foi muito de saúde além disso, né? Além da questão do vírus, o que que a falta do dinheiro pode provocar numa pessoa? Muita coisa, né? Saúde emocional, Exatamente. bagunçou geral. Aqui, essa pesquisa, ela trouxe três itens que as pessoas destacaram, os três principais. Primeiro, insônia. Sem dinheiro, insônia. O segundo, somatização. Aí eu falei, putz, o que é isso, né? Aí lá eles explicam, né? São efeitos no corpo causados pelo desequilíbrio emocional. Desequilíbrio emocional. Todo mundo ficou desequilibrado emocionalmente. Aí dá uma dor de Todo mundo virou estômago, né? louco um pouco. Isso, mas a questão financeira também influenciou. Pô, eu já estou em situação de saúde de risco e financeiramente de risco também, né? E eu preciso do financeiro para manter o meu básico, né? Então teve essa parte. E 14% depressão. Então a influência da pandemia nas suas finanças, se você não tem organização, eu recomendo você procurar a gente para ter, tá? Esses são os efeitos em situações de crise. Esses são os efeitos em situação de crise. E essa vai ser a única crise que a gente teve. A gente teve essa crise de saúde. Está surgindo uma nova agora de recessão, né? Você falar de recessão por quê? Porque os Estados Unidos estão entrando em recessão. Quando os Estados Unidos entram em recessão, Já é. O mundo entra. o mundo entra. Ah, mas o Brasil na recessão de 2008 demorou para entrar. Entrou depois, mas entrou. Porque em 2008 o Brasil, vou me segurar aqui, driblou, como sabe fazer bem. E no final das contas explodiu ali em 2014, né? 2014. 2014. Pra 2015. 2015. Pronto, segurou, só postergou, mas o efeito veio, né? Então é a mesma situação, não vai ser a primeira e nem a última. Dessa vez veio uma de saúde, que botou a vida em risco, né? Então isso realmente, isso não tem como falar que em finanças é mais importante do que a de saúde. Mas quando você consegue superar a parte de saúde e vem a de finanças e te quebra... Então, gente, organizar-se, controle financeiro, padrão, né? A gente fala pouco de padrão, né? Tem um processo padronizado, seu financeiro tem que ter um processo. E o processo ele segue uma rotina. Não que tenha que ser sempre uma rotina, né? Porque novidade é sempre bom, desde que seja uma novidade que agregue. Mas ter uma organização é justamente isso, para evitar situações como essa. A Soraya disse um baque lá atrás, deu experiência pra gente que nesse segundo baque a gente já estava preparado. Já sabia como lidar. Mas pessoalmente ela teve o baque. Nós todos tivemos. De alguma forma tivemos. As classes mais baixas, como eu destaquei aqui, teve um baque muito maior, né? Porque essas classes, as mais pobres, elas já seguem na risca. O que eu recebo é justamente o que eu consumo. E se eu já tenho o que eu recebo, é o que eu consumo, caiu, eu vou ter que diminuir o meu consumo. E o tempo de recuperação é maior também, E o tempo de recuperação é maior. O tempo de recuperação é maior. Muito grande. As pessoas podem, o que eu vou falar aqui, as pessoas podem soar, mas só pensa em dinheiro e o que tem a ver uma coisa com a outra. Com relação a isso que você colocou, que as pessoas, por conta dessa pandemia, por conta de ter diminuído a renda, teve problemas de saúde, porque isso afeta. E algumas pessoas podem falar assim, você acha super, mas como você não tem dinheiro, sua finança afeta a sua saúde? Primeiro, que se você vive nesse mundo chamado Terra, você tem que entender que tudo que você faz hoje é gerido em volta de dinheiro. Você come, você tem que gastar para comer. Você mora, você tem que gastar para morar. Você sai para ir trabalhar, você tem que pagar a condução para você ir trabalhar. Então, querendo ou não, a gente tem que entender que nossa vida aqui na Terra é em volta do dinheiro. Não que você, igual a Soraya sempre fala, você não vai ser escravo do dinheiro. Isso. Mas você tem que colocar o seu dinheiro para trabalhar. Tudo que você faz é regido de alguma maneira pelo dinheiro. E quando você vê as suas necessidades básicas, igual o Eberson comentou, que a classe baixa viu sua renda sumir
e você vê sua renda sumindo, você tem filho dentro de casa que você precisa criar, dar o de comer e você não ter, é impossível você falar que a sua saúde não é afetada. Isso. Sua saúde emocional, sua saúde Não é que o mental. dinheiro traz a felicidade, não. E isso não traz felicidade, mas ela te proporciona o básico dessa vida. Entendeu? Tudo que você vai fazer hoje, que você precisa manter, você precisa ter dinheiro para isso. Então, assim, é impossível você falar que uma coisa não tem ligação à outra. Principalmente com relação à depressão. É igual eu acabei de falar, você vê um filho seu precisar comer e você não ter de onde tirar porque foi cortada a sua renda, é difícil pra caramba. Aí vai falar assim, mas isso a gente já passa já desde que o Brasil é o Brasil, o mundo é assim, a vida é assim, mas essa pandemia piorou e escancarou mais ainda as necessidades, o que a gente precisa, né, pro dia a dia. A pandemia diminuiu as oportunidades. Né? Justamente. Quando eu vou falar da DL, que é a outra empresa que eu tenho com a Daniele, que já foi sócia da Oiget também. Quando a DL começou, em 2015, eu e a Daniele ainda éramos seletista. E por mais que nós estivéssemos começando um escritório de contabilidade, a gente não tinha esse feeling financeiro. A gente entendia de contabilidade, de balança, de patrimônio, de emissão de nota, de entregar imposto para o cliente, mas essa preocupação em manter as finanças, a gente não tinha esse feeling. E isso é muito recente, isso foi em 2015. Então, até 2018 foi quando eu saí desse emprego, eu tinha minha renda e tinha a DL. Então, a DL era assim, era a renda extra que eu e a Daniele se acabava com ela. A gente se acabava. A gente não tinha essa preocupação de guardar o dinheiro e de fazer um investimento. Quando eu saí dessa empresa em 2018, eu peguei meu fundo de garantia, peguei minha rescisão e também ainda não tinha esse negócio de investir, de me organizar, de guardar, enfim. Tava saindo de uma construção, tava construindo a minha casa e a minha renda era aqui e minhas despesas eram aqui. Aí minha renda foi para cá e as minhas despesas começou assim, continuou assim. Aí ainda me questionaram, mas você não tem a DIL? Meu, naquela época a DIL acho que tinha 2 ou 3 clientes, porque como nós éramos seletistas, nós não tínhamos ainda muito tempo de prospectar cliente, então nós tínhamos 3 clientes que eram o que pagavam as despesas que a gente tinha para manter a DIL. Então, assim, eu me vi numa situação, assim, durante um ano... Uma transformação absurda. Justamente. Eu estava saindo de uma construção, tinha várias despesas com isso ainda, tinha acabado de comprar sofá, geladeira, porque não tinha... Aí algumas coisas paguei realmente com o meu seguro, minha rescisão, meu seguro. Só que eu não fui inteligente para poupar isso, para me organizar. De que maneira? Pô, eu recebi isso. Se eu pagar algumas dívidas que eu tenho e manter o meu custo de vida, eu tenho mais, igual o Ebs falou, tive 6 meses, tá? Tenho mais 5, 6, 10 meses? Não. Eu gastei o dinheiro, entendeu? Então, gastei. Então, assim, antes da crise, eu tive um motivo para me parar e pensar o que eu estava fazendo com o meu dinheiro. E então, nesse momento, eu pensei, falei, não vou fazer isso, né? Eu e a Dani ficamos só com a DIL, começamos a prospectar cliente, começou a vir cliente, conseguimos começar a tirar um salário, um prolabore para nós e determinei que daí em diante eu ia ser mais organizada, não ia gastar dinheiro à toa e conseguimos nos manter assim, né? E chegou a pandemia. Na pandemia, a gente tinha uma reserva, graças a Deus, nós não tivemos problemas, nós não tivemos problema com o cliente pedir redução, enfim. Só que entre 2018 e 2019, nós
estávamos mantendo só aqueles clientes e as despesas veio aumentando, porque a gente precisava colocar pessoa para poder trabalhar para nós, para a gente poder prospectar. E chegou num momento que a Dani falou assim, Lívia, a gente fez um plano, falou assim, ó, nós temos até junho para conseguir cliente. E nós temos que conseguir cliente, senão a DL, né, as despesas que tem, já era. Diminuímos nosso Prolabore, que foi igual a Soraya fez, diminuímos para conseguir manter. E quando foi 2020, apesar da pandemia, foi um ano muito bom para gente. A gente, acho que entre junho e agosto, nós fechamos 5 ou 6 clientes e conseguimos continuar com a nossa reserva financeira. Ajudamos alguns clientes com relação à educação financeira, a manter-se organizado, apesar deles não precisarem, graças a Deus, cortar mensalidade. Alguns fizeram parcelamento do DAS, mas foi por uma questão de opção, porque realmente não precisava. E, para mim, a pandemia mostrou que o mundo em si não estava... Claro, a gente nunca fica esperando por uma pandemia, mas que, no geral, a gente nunca parou para analisar o futuro, que o futuro nos espera. É uma coisa que eu sempre bato em todos os podcasts que a gente tem aqui. Nós não temos a mania de olhar para o futuro. A gente não olha. E a pandemia, principalmente para a gente que é brasileiro, trouxe isso. Um motivo para a gente pensar o que a gente espera do nosso futuro, o que a gente tem de propósito para a gente, que antes a gente não tinha, que antes a gente não pensava nisso, não parava para analisar. Você tocou num ponto aí que eu acho que é bem interessante no processo do seu desligamento, né, do seu emprego, etc. A renda zerou, mas o consumo manteve, né? Isso. E foi justamente isso que aconteceu na pandemia. Só que, com a renda diminuindo e o consumo mantendo, o consumo que as pessoas mantinham era um excessivo antes. Se eles mantiveram durante o processo de redução de renda, ele se tornou estritamente excessivo. Uhum. E aí, nessa pesquisa que eu trouxe aqui, dos brasileiros que se embananaram nesse processo, é justamente isso. Eles se embananaram porque eles não diminuíram o consumo, não organizaram o consumo deles, não padronizaram. Olha, eu estou no processo de crise agora, por que eu não vou reduzir meu consumo ao essencial, pelo menos? Eles não fizeram isso. E qual é o efeito de você não observar essa relação de renda e consumo? Endividamento. Endividamento. Que tá gigante, né? Tá gigante. Só completando os dados, aí o que essa pesquisa trouxe? E eu fiquei assim, maravilhado nesse sentido, né? Porque nós temos todos um perfil de consumidor, né? E aí ela trouxe 4 perfis que há e quais eram as porcentagens dessa amostra aí, né, de pesquisa naquele momento, né? Antes da pandemia, a gente tinha, são 4 perfis: poupador, equilibrado, endividado e muito endividado. Então são 4. Na pandemia, olha só, antes da pandemia, essa amostra da população, 4% era poupador, durante a pandemia diminuiu para 2%. Dos equilibrados, equilibrado é que tem a conta aqui e os gastos aqui. 0 a 0. É o ponto de equilíbrio que a gente fala. Ponto de equilíbrio. Consumo que eu recebo, ponto. Né? Tinha 18% antes da pandemia e caiu para 13%. Caiu o poupador, caiu o equilibrado. Então foram para onde, né? O primeiro dos 2 itens de endividamento. Endividado estava em 64% antes da pandemia. Foi pra E sempre. caiu. Caiu. O endividado caiu para 55%. Lascou, a gente já sabe onde tá todo mundo. E o muito endividado estava em 14%, foi para 30%. Olha, pegou todo mundo. Pegou Dos todo outros. mundo dos outros. Então, quem tinha um perfil organizado e foi testado e não manteve, entrou pro endividado, muito endividado. Se tinha um perfil equilibrado, que nem você citou, sua renda era ali próxima, o seu consumo era próximo à renda, a renda subiu e o consumo continuou, foi por muito endividado também. E quem já estava endividado, Lascou-se.
foi pro endividado, muito endividado também. Sabe essa questão do equilíbrio, do ponto de equilíbrio, eu acho que é um dos perfis mais perigosos que existe. Porque assim, quando você tá endividado, você já sabe que ferrou, né? Sim. Então você já tem que traçar um plano para resolver aquilo. Quando você é poupador, você já desenvolveu um mindset, uma postura, um hábito, né, Lívia? Uma mania que é um bom hábito de reservar para investir. Quando você é equilibrado, você tá tranquilão, você fala, não devo ninguém. Tô tranquilo, não devo ninguém, mas também não poupa, não se prepare e aí vai lá pro muito endividado. É ladeira abaixo rolando, né? Rolando. Então, pra mim, na minha visão, quando eu pego alguém que eu faço sempre, né, o briefing, eles falam bonitinho, tá? Eu faço um levantamento lá pra saber, um questionário pra saber qual é a situação da pessoa. Quando ela cai nesse equilibrado, me preocupa. Eu falo, aqui eu já vou colocar um pontinho de alerta. E aí a pessoa fala pra mim, por quê? Já se ofende? Como assim? Eu não tô devendo ninguém. Eu falo, exatamente. Mas você tem. Tá na E porta. se você perder sua receita? O que vai acontecer? Então, esse daí é o perfil que eu mais gosto de trabalhar. Porque é o mais desafiador de todos, que ele não aceita a mudança, porque pra ele está bom. Entendeu? E quando ele faz o levantamento e fala, nossa, eu não tô endividado, eu não devo ninguém, eu tô equilibrado, eu nem quero mais seu serviço. Eu falo, você pode não querer, mas que você precisa. Então, a escolha é tua, livre-arbítrio. Então, esse é o que eu mais gosto de trabalhar por ser desafiador. O mais fácil de trabalhar é o endividado. Porque o endividado, quando ele busca ajuda, é porque ele não quer mais ficar naquela situação. E ele sabe que ele já errou. Então, quando a gente indica, ele aceita. Ele tá aberto. Ele tá aberto. Ele tá disposto, né? Ele tá naquele período de ou eu me disponho a resolver isso, ou eu vou por muito endividado. E aí lascou. Então eu vou me dispor a resolver. E eu acho interessante, assim, a gente pegar esses perfis e trazer para o que aconteceu durante a pandemia. A Lívia falou, quando ela se desligou da empresa, o que ela fez? Pegou fundo de garantia, pegou rescisão e gastou. Quantas e quantas pessoas não foram desligadas de suas empresas no ano de 2020 e 2021? Exato, eu fui uma delas. Muita gente, muita gente. E quantas delas tiveram a prudência de fazer uma reserva? 6 meses eu consigo sobreviver. Isso. 6 meses. Ou teve muita gente que investiu em empreender, né? Que nós já falamos no programa anterior, o investimento mais arriscado que tem. E a pessoa investe sem fazer um plano de negócio, sem fazer um planejamento financeiro, sem saber por que está investindo naquilo. Então, assim, eu nunca gostei de cozinhar, eu não gosto de cozinhar, eu vou abrir um restaurante. Por que, Jesus? Porque todo mundo come. Tá, mas como que você vai trabalhar para essa galera que come? Vai comer sua comida aí? Todo mundo vai comer a sua comida com tantas opções. Então, assim, essa galera, gente, se você que está nos ouvindo aí, nos acompanhando, é desse pessoal que foi desligado, falou assim, eu resolvi empreender, agora eu vou fechar minha empresa. Não, não é isso, tá? Não desiste, não. Empreender é foda, mas é gostoso. É desse jeito. Mas prepare-se, busque um plano. E vocês estão ouvindo da pessoa que menos planejava, né? Que não tem perfil planejador. Mas eu tenho um perfil de aprendedor. Eu aprendo muito rápido. Então, assim, não planejar me levou a quebrar a cara. Opa, tô planejando. Já mudei minha estratégia. Então, se você foi essa pessoa que foi desligado, pegou sua rescisão, pegou seu fundo de garantia, investiu em alguma coisa, faça um planejamento. Quanto tempo que você vai ter custeado para sobreviver com esse valor? Porque a empresa não dá retorno imediato. É muito difícil dar um retorno imediato. E quando dá, é para reinvestir, né? Você tem que comprar estoque, você tem que comprar matéria-prima, você tem que fazer divulgação. Então, é um retorno de investimento na empresa, não é um retorno de lucro para você. Precisa reinvestir no processo, né? Exatamente. Então, assim, aprenda a fazer isso com maturidade. Isso exige muita maturidade, porque a vontade é gastar. Eu fiquei vendo, durante a pandemia, a galera que estava recebendo os auxílios, os bolsa disso, bolsa daquilo, e tinha gente que eu queria meter a mão na cara. De verdade. Falava, mano, como assim? Você vai... eu comprei um celular novo. Pra quê? Por quê? Você vai trabalhar, tipo assim, eu vou comprar um celular novo porque eu preciso montar uma ilha de edição nele pra trabalhar e atender. Beleza? Você tá investindo? Eu comprei porque eu recebi esse dinheiro que eu nem tava esperando. Cara, você pensou no dinheiro que você vai ficar sem e você não tava esperando ficar sem? Então tinha gente que eu queria dar na cara mesmo, assim, sem, não era ensinar, não, era dar uns 3 tapas, virar as costas e ir embora, só pra me desabafar. Era isso. E aí isso me mostra o que a Lívia tanto disse, né, que a gente não tem o hábito, o bom hábito de pensar no futuro. Eu recebi hoje, tá garantido mais 3 meses,
Guedes falou que vai vir 6. Esse é o primeiro ministro da Economia conhecido por toda a população brasileira. De todos os tempos. Ele é criticado, ele é amado, ele é odiado, ele é tudo. Mas ele é conhecido. O primeiro, por quê? Porque ele atuou frente a frente com essas bolsas todas. Gente, continua acompanhando os próximos ministros. Porque o que ele decide lá, o que ele julga lá, o que ele define, vai afetar diretamente você. É que nem o Eberson acabou de falar, a recessão lá nos Estados Unidos de 2008 demorou. Eu lembro que na época o Lula falou assim, é uma marolinha, essa onda de crise é uma marola. E aí chegou em tsunami aqui em 2015. A marolinha virou um tsunami que eu falei, rapaz, o que aconteceu? Então assim, crise sanitária e de saúde foi novidade pra gente aqui no Brasil, né? Na África, por exemplo, eles já vivem isso. Eles já vivenciam isso. Mas aqui pra gente foi diferente. Agora, crise nunca deixa de existir. Se tem uma coisa que brasileiro gosta de crise. Quando não tem crise nenhuma, ele cria uma crise no casamento. Fala, não tem crise em nenhum lugar, peraí que eu vou arrumar uma aqui dentro de casa. Porque ele precisa ter crise. Então a gente curte uma crisezinha. Só que o que a gente tem que ter em mente é que durante nenhuma crise, seja ela do que for, financeira, conjugal, parental, ninguém queima dinheiro. Então, todo o dinheiro que existia, continua existindo. Ele só não tá no meu bolso, ele não tá no seu, não tá no seu. Então, onde é que ele tá? Opa, esse bichão vai vir pro meu. Então, isso é um pensamento que a gente tem que ter. Putz, tá uma crise de lascar. Tá, mas ninguém pôs fogo no dinheiro. Então, o que a gente vai fazer para ele retornar? Eu saí do muito endividado e pro endividado, não adianta você falar assim, eu vou sair do muito endividado pro poupador. Não vai, é um caminho. É um processo que você tem que voltar. Entendi. Você tá no fundo do poço, você tem que ir subindo. O bom de estar no fundo do poço é que você não vai cavar, né? Para de cavar e sobe. Então, essa é a grande lição. Sair do muito endividado, vim pro endividado. Ai, nossa, mas ainda tô endividado. Cara, deixou de ser muito endividado. Uma coisa que brasileiro também perde muito rápido é a motivação. Porque a gente é indisciplinado, né? É uma coisa que é da gente. Tipo, não deu resultado em 2 dias, eu imediatista, não vou manter por disciplina. E motivação acaba, gente. Vocês acham que todo dia eu tô motivada a trabalhar? Quem é esse? Quem é essa pessoa? Quem é esse ser humano? Todo dia o povo fala assim pra mim, eu dou até risada. O povo fala, nossa, você tá sempre rindo, sempre brincando. Gente, eu rio de nervoso. Então, às vezes eu tô rindo de felicidade, mas às vezes eu tô rindo de nervoso. Então, não sei como é que você vai identificar, nem eu sei ainda. Mas não é o rir, é a disciplina. É o que vai me tirar do muito endividado e me levar pro poupador é eu traçar um plano e ter disciplina para manter ele. Motivação vai acabar no 3º dia, porque acaba. Motivação acaba. Aí a gente tem que se energizar, olhar para os seus motivos, porque motivação é isso, né? Motivo para ação. Quais são os motivos que você tem para manter-se em ação? Ah, é meus filhos, é minha família, é eu vou ser milionária. Esse é o meu motivo para ação. Então eu me motivei. Dei uma carguinha. Qual é a minha disciplina? Vou levantar e vou trabalhar. É disciplina. Então, o que traz grande resultado pra mim, nessa visão, é disciplina. E a galera tava pegando o dinheirinho e comprando celular. Por motivo nenhum. E vocês não têm noção do tanto que eu enchi o saco dos meus afilhados, que toda criança não faz porra nenhuma da vida e trocando de celular em plena pandemia. Eu falei, gente do céu! O que vocês fazem? Vocês fazem alguma coisa útil com essa bosta? Você é chata. Você é chata. Sou chata e você é besta de não aproveitar a minha chatice pra crescer. Oportunidade. Então, assim, tenhamos essa consciência, né? E uma outra coisa que a pandemia me mostrou. O quanto nós não nos conhecemos. Por isso que teve uma parte de divórcio, né? Porque a gente casa com quem a gente não conhece, a gente mora com quem a gente não conhece e a gente não se conhece. Então, até isso afetou o povo. Falou, o povo tá se divorciando porque tá ficando sem dinheiro. Com certeza, quando você tem crise financeira, quando afeta dinheiro, afeta tudo, inclusive relacionamentos. Mas essa questão do não se conhecer, não saber lidar com o dinheiro, não saber lidar com a organização, com o controle, com o seu parceiro, porque é muito fácil hoje ser casado. Você fica 10 horas fora, você dorme, o restante é ali, só quando? 16, só 8 horas de casamento. Agora fica 24. Você fala, não. Essas 8 horas vale por 24. Então, agora quando você tem 24 mesmo, aí 60 em um dia, não dá pra aguentar. E principalmente por não se conhecer. Não ter uma relação com o dinheiro em casal. Conversar, olha, o que a gente vai fazer? Meu, ferrou, caiu renda, vamos cair receita. Não se falava, aí, em vez do povo conversar sobre isso, falar sobre dinheiro ofende, né?
Normalmente, É, eu não sei como a qual é o Lívia diz, problema. lá ainda as pessoas vinham. Entrei na crise e as pessoas falavam, mas você não tem a DIL? Ninguém nunca perguntou quanto que ela estava tirando de Prolabore na DIL. Você tem a DIL, por quê? Porque perguntar sobre quanto você ganha é ofensivo. Eu tô sendo enxerido. Agora, achar que você ganha o suficiente Achar que para você ganha não ter milhões, problema financeiro é. não é ofensivo. Como assim? Conversa, meu povo, conversa. E não é que você vai chegar, minha mãe, ela pergunta pra todo mundo, né? Arrumei um emprego, quanto você vai ganhar? Eu falo, misericórdia, mãe. Primeiro, né, dá bombom. Dá flores, amansa. Mas é por quê? Porque eu fui criada com as crenças de dinheiro não se fala. É. Então, e aí a gente leva isso pra todos os lugares. Não falo Isso. com o meu patrão. Existe uma pesquisa, que eu tava aqui até olhando, o Eberson falou de pesquisa, e eu montei um material todo bonitinho sobre treinamento para quem está devendo, que é exatamente assim, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos. Ele levantou que a produtividade de quem deve cai. Então, assim, as pessoas ficam doentes porque somatizam. Exato. E aí elas não produzem. E quando elas não ficam doentes, ainda assim elas não produzem o suficiente, porque a cabeça tá nas dívidas. Então, até você que é patrão, que tá nos assistindo, você tem que pensar, putz, meu funcionário era tão bom e agora não rende. Alguma coisa aconteceu. Às vezes ele tá endividado. É só isso. Exatamente. Aí você fala, então não é problema meu. Eu pago o salário dele, é problema teu, cara. Enquanto ele não tá produzindo, não tá entregando 100% dentro da tua empresa, o problema é teu. Então, o que você vai fazer para ajudar? Eu vou dar um aumento para ele. Esquece. Não é isso. Ele vai continuar. Você tem que dar educação financeira para ele. Ele vai aprender a lidar com as finanças dele. E aí, o que você paga, que às vezes não vai nem precisar de aumento. Ele vai falar, caraca, meu salário que era, isso aqui rendeu. Porque vamos aqui entre nós. A gente sabe que tudo aumentou. Mas, com certeza, nós já ganhamos metade do que a gente ganha hoje. Com certeza. Sim. E o que a gente fazia? Gastava. Eu gastava. E aí falava, quando eu ganhar o dobro do que eu ganho, vou conquistar o mundo, não é? Eu já falei isso tantas vezes. Nossa. Aí você fala assim, Soraya, mas problemas. hoje o custo é o dobro do que era na época. Às vezes é até mais o custo. Mas enquanto você não muda o seu comportamento para saber lidar com o que você tem, você vai sempre trabalhar com o que não tem. Uhum. E eu parei. Um ponto muito interessante do que a Soraya falou, e que é uma coisa que nem todo empresário tem, e às vezes, principalmente esses, não sendo preconceituosa, mas os mais antigos, é essa questão de ajudar o funcionário. Tem muito empresário que você escuta falar assim, mas ele já está empregado, eu já dou o salário dele, para mim tá muito bom isso. E hoje em dia você tem que pensar o seguinte, que o seu funcionário é uma vida que depende de você. Então você ajudar, você sentar do ladinho dele, perguntar o que está acontecendo, o que você pode fazer para ajudar ele, motiva ele a continuar onde ele está. Eu já passei por outros lugares que, meu, o dono, filha, jogava calculadora na cabeça do funcionário, jogava chinelo lá da sala dele e voava longe. Quem trabalhou comigo nessa empresa sabe do que eu tô falando. Aí eu devolvia. Então, meu, É seu. era grito. Opa, você jogou errado. Então, era grito atrás de grito. Então, assim, se o pessoal trabalhava lá é porque realmente era uma questão de necessidade. Necessidade. Justamente, era uma questão de necessidade. E hoje em dia não, hoje em dia ele é um funcionário seu, ele é, mas antes de tudo, ele é uma vida, ele é um colaborador, e eu não acho que não custa você tá aberto a saber como que tá a vida do seu funcionário, a entender qual motivo que ele não tá rendendo tanto, se tá acontecendo se é alguma coisa dentro da empresa, se não é, e ajudar ele de alguma maneira. Isso eu acho que é bem válido e hoje faz uma diferença enorme para quem hoje é seletista entrar numa empresa ao qual você sabe que você vai ser cuidado, entendeu? Você não é mais um número lá. A gente sabe que nenhuma pessoa é indispensável. Se um for mandado embora hoje, você vai encontrar uma pessoa que tem as mesmas competências operacionais que você. Mas não é por causa disso que você vai tratar as pessoas como... Só uma peça, né? Isso, uma peça de xadrez, Só uma igual um boi de carga. E outro ponto também que eu queria comentar aqui é que a gente viu muita coisa acontecer na pandemia, muita coisa que afetou nossa vida negativamente, mas eu escutei também muitas notícias boas com relação a essa pandemia. De que maneira? A Soraya falou que o pessoal estava trocando de celular
pegava lá o auxílio lá de 300, 600 reais, trocava o celular. Eu vi muita gente empreendendo e dando muito certo, cara. Eu vi uma menina que ela recebeu, acho que foi lá no Pará, se eu não me engano. Com o dinheiro que ela recebeu do auxílio, ela era manicure, né? Essas pessoas autônomas, acredito que foi as que mais foram afetadas. Ela era manicure e com o dinheiro ela abriu como se fosse um açouguezinho para vender frango. E, meu, deu muito, muito, muito certo para ela. Talvez porque, ao invés dela abrir, não abrir na euforia, vou empreender dá certo, que o pessoal acha que é lindo, você tá nas nuvens e empreender, não é. Mas com certeza ela teve uma ajuda, ela se planejou, ela focou, Teve objetivo, né? Teve objetivo e deu certo. E igual elas, eu vi outros casos também que deu muito, muito certo mesmo. A pandemia revelou muitas coisas. Muitas coisas boas e ruins, né? Vocês conhecem a história da vaca? Da vaquinha no precipício? Não, essa não. Vou contar rapidinho, tá? Mas tem aí no YouTube, se você quiser completo, você procura. Diz que tinha um monge e seu aprendiz andando pelos vales, pararam numa fazendinha. Nessa fazendinha vivia uma família muito pobre mesmo. E eles só tinham uma vaquinha. E do que eles viviam? A vaca dava leite, eles vendiam leite e o queijo da vaca. E aí o monge e o aprendiz ficaram ali e tal, olhando e aprendendo com aquela família. Foram, né, acolhidos, passaram uma noite lá e foram embora. Aí, na manhã seguinte, foram embora e o sábio falou pro aprendiz: eu quero que você vá lá, volte lá e jogue aquela vaca do precipício. O aprendiz falou: como assim? Você não sabe, você não é bom, você não sabe o que fazer. É a fonte de renda daquela família, é dali que eles tiram o sustento, é com o leite, com o queijo que eles compram, vendem e compram comida. Ele falou: você vai lá e joga a vaca do precipício. Ele fez isso. Foi embora, revoltado com o mestre dele, revoltado, sem entender o que tinha acontecido, nada. Ele falou: eu não entendo, passaram-se anos e ele não entendia. Alguns anos depois ele retorna nesse mesmo lugar, passa em frente e chega e tem uma fazenda grande, com vários animais, plantações, bem, ele falou: venderam, tiveram que vender. Né? Outra família tá aí, porque sem a vaca, já se chicoteando. Aí ele foi até a porta, bateu, reconheceu quem atendeu ele, o mesmo dono da fazenda anterior, eles não tinham vendido. E aí ele falou assim: ué, vocês ainda estão aqui? Ele falou: estamos muito bem, graças a Deus. E ele falou: o que aconteceu? Ele falou: olha, a gente não sabe o que aconteceu, mas nossa vaca, pelo jeito, caiu do brejo, caiu do precipício. E aí nós tivemos que buscar opções, e aí nós descobrimos que a terra era fértil, e começamos a plantar. E com o plantio, colhemos e descobrimos que a gente não podia mais depender de uma única vaca. Então nós começamos a comprar gados. E aí tem gado para corte, gado para isso, gado para aquilo, e a vaca ser jogada, cair no precipício, foi a nossa salvação, porque nós estávamos acomodados com o leite. E aí, anos depois, ele parou de condenar o mestre e entendeu que a vaca tinha que ir para o precipício. Então, acho que a pandemia também trouxe muito isso. Muitas vacas foram jogadas no precipício e muita gente renasceu e ressurgiu muito melhor, como você acabou de citar. Então, acho que é importante, às vezes, a gente olha e fala: meu, eu sou a louca, né, do negócio, mas às vezes eu olho e falo assim: será que a minha vaquinha só tá dando leite? Peraí que eu vou dar uma geral na fazenda. Eu posso fazer de diferente. Eu nem preciso jogar ela no precipício, mas eu tenho que achar alguma coisa de diferente. Vamos lá. Porque a zona de conforto é confortável, né? Isso. Você se acostuma, ela é habituável, você se habitua com ela. Então, ela te abraça e você... Ela te abraça e fica ali vendendo queijo, leite, vivendo na miséria, numa casinha pobre, zoada, achando que não tem oportunidade. Então, acho que a pandemia foi um precipício gigante para muita vaca. Muita gente. Justamente. Muita gente. A questão, eu acredito que um dos motivos de sermos como somos também é uma questão muito cultural. A gente vê aí, a gente sabe dos Estados Unidos porque é uma coisa que a gente vê muito, principalmente você, a gente que tem TV a cabo fechada, que passa muita coisa de lá, a gente tem um certo contato maior. Mas lá desde pequeno você aprende a lidar com finanças, você tem esse contato, as crianças têm esse contato com o mundo financeiro, tem aulas específicas de coisas domésticas. Economia doméstica. Isso, economia doméstica, essas coisas aqui. E aqui, filha, as crianças daqui só querem saber de gastar, né? Ô mãe, eu acho se que você tiver dinheiro, você compra isso, mãe. Eu vi uma publicação no Instagram, não lembro agora quem foi, falando justamente isso. Incentive seu filho a empreender?
mais ou menos nesse sentido. Mas falando que o jovem sai da escola, ele não sabe fazer muito. Não sabe. Não é uma mão de obra, efetivamente, né? Uhum. Ele sai da escola, não sabe controlar as finanças, não sabe investir, ele não sabe também declarar o imposto de renda, porque é algo, a gente aqui, contador, é algo normal para nós. Mas tecnicamente falando, é algo público. Né? As pessoas, por si só, poderiam fazer isso. Em outros países já é feito assim, a própria pessoa faz o imposto de renda. Exatamente. Mas o povo tem medo de olhar as finanças, como é que vai olhar? Exato. Fazer. Então, o jovem já sai do ensino médio, né? Que é o último degrau ali da escola pública, né? Obrigatória, sem ter essas competências. E aí o passo seguinte, e sem ter essas competências, ele acaba sendo obrigado a entrar no ensino superior. Se ele Continua sem. E ele continua sem. Continua sem. Porque lá você vai aprender uma ciência. Específica, né? Específica. Você vai entrar para uma ciência. E às Você não vezes vai nem entrar sabe para uma profissão. É diferente. Você vai sair da universidade, da faculdade, como um cientista. Eu saí então da faculdade como um cientista. Eu domino todas as informações, não todas, mas a maioria das informações sobre ciências contábeis, etc., eu domino. Mas eu saí de lá como um cientista, certo? E, sim, as profissões são baseadas numa ciência, mas elas têm as suas diferenças. Né? Uma profissão é você executar aquilo, você botar aquilo para rodar, né? Aquilo para andar. Né? Enquanto, quando ciência, não, você só tá vendo ali como que o Pacioli lá fez o débito e o crédito. Né? O doido! O doido, entendeu? Então, justamente nesse ponto, é que essa pessoa, que eu não me recordo agora, infelizmente, ela destacou, o jovem ele não sai da faculdade, do ensino médio pronto para pelo menos adotar um caminho que seja ou universidade. Uma escolha, né? Pronto para fazer uma escolha. Não sai pronto para isso. O que acontece muitas vezes? Ele acaba indo para profissões que aceitam ele sem saber mesmo. E aí pode ser uma profissão que não tenha nada a ver com a pessoa em si, né? E no fim das contas, ele vai lá à tarde da vida dele, lá na frente, retornar para poder seguir um caminho que ele escolheu. Na verdade, a escola não é um ensino que te indica possibilidades. É um ensino para você ser um seletista e só. Tipo assim, E às você vezes tem nem isso. você Nem tem um isso. caminho, você tem esse caminho aqui só. Ele não te demonstra. O povo pode falar assim: "Ah, mas isso não é papel da escola ou do professor fazer isso, quem tem que ensinar é a mãe e o pai". Mas existem tantos outros países que ensinam, que te mostra caminhos, que te dá escolhas. E Eu acho que é um trabalho que deveria ser alinhado, né? Isso. Se os pais já soubessem, os filhos de vocês terão uma criação totalmente diferente dos filhos de vocês. sim, Isso, Então, assim, porque isso. vocês já têm essa consciência. Uhum. Em algum momento foi inserido. E se fosse uma coisa que você aprende que nem português e matemática, você uma hora ia falar, meu, que nem eu detesto geografia, mas se eu tiver um filho, eu vou falar, você vai ter que estudar isso aí, filho. Você tem que estudar, mesmo que eu não goste. Então, quando você tem essa vivência, se tivesse essa vivência com a educação financeira, poderia ter tido esse ensino. E aí, durante essa pandemia que a gente viu, mesmo nos países super desenvolvidos, houve uma quebra, porque eles estavam preparados para lidar com as situações financeiras, mas não com as emocionais. Então, Isso. finanças nunca é só números. Vai muito além do cifrão, realmente. é isso aí. Gente. É isso, né, gente? E acho Aquele que- abraço. Gente, obrigado por vocês estarem aqui nos assistindo. Comenta, né? Comenta aí. Compartilha. Curte, deixa seu like. Traz suas Exatamente. dúvidas E aí terça-feira tem muito mais. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.